15, módulo de hematologia, nós estamos falando sobre a série branca. Nessa aula, nós vamos estudar as alterações dos outros tipos de leucócitos. A gente falou de linfócitos, falamos de neutrófilos, e agora a gente vai falar das outras linhagens leucocitárias. Vamos começar pela eosinofilia. Classificar uma eosinofilia significa que exista mais de 700 eosinófilos por unidade de volume. Então, de novo, a gente não vai considerar valores relativos, 10%, 7%, 12%, 15%. A gente vai se preocupar com o número absoluto. Se existem mais de 700 eosinófilos por unidade de volume, então eu tenho uma eosinofilia. E quais são as causas principais de eosinofilia? Tradicionalmente, a gente sabe que os indivíduos alérgicos, de uma maneira geral, cursam com um número de eosinófilos aumentado. Então, o indivíduo com asma, com urticária, com dermatites das mais variadas, geralmente apresentam alergias respiratórias, geralmente cursam com um aumento do número de eosinófilos. As infestações parasitárias também caracteristicamente cursam com aumento de eosinófilos. Muitas das vezes, as crianças, por exemplo, que têm infecções parasitárias mais frequentemente, geralmente se desperta para a presença de uma infecção parasitária porque o hemograma apresenta lá uma eosinofilia. Algumas doenças hematológicas podem cursar também com aumento de eosinófilos, como a leucemia mieloide crônica, outras síndromes mieloproliferativas, como a polissemia vera, ou mesmo a anemia perniciosa, aquela que a deficiência de vitamina B12 causada pela diminuição de fator intrínseco também pode cursar com uma certa eosinofilia. As doenças malignas, principalmente as que apresentam metástase ou necrose tecidual, a eosinofilia geralmente é um indicador dessas situações, da necrose ou da metástase. Então, a gente tem que ficar atento ao paciente com eosinofilia, que acompanha a um tratamento de neoplasia e que apresenta uma eosinofilia repentina. A gente tem que pensar nessas possibilidades, ou de metástase ou de necrose tecidual. Então, aqui os eosinófilos bem nítidos são caracterizados por esses grânulos bem individualizados que ocupam todo o citoplasma, mas não se sobrepõem ao núcleo. Então, os eosinófilos geralmente são bilobulados e com esse citoplasma tomado aí de granulação, essa granulação com uma coloração mais alaranjada, mais amarelada. Um caso de eosinofilia, que você tem uma leucometria de 8.500 leucócitos, né? 4.000 neutrófilos, normal, 2.800 linfócitos, também normal, monócito normal, eosinófilo 800, acima de 700, portanto, a gente tem uma eosinofilia aqui. A série vermelha está normal e a plaqueta também normal, normocítico e normocrômico. Quando você vem para o gráfico, você vê lá a nuvem de eosinófilo bem marcada, e esse gráfico aqui é bem interessante, granularidade por lobularidade. Então, aqui em cima fica quem é mais granulado, aqui embaixo fica quem é mais lobulado, né? Então, a gente vê que o neutrófilo é mais lobulado que o eosinófilo, então ele fica na parte de baixo, e aqui em cima o eosinófilo é mais granulado do que o eosinófilo é mais granulado do que o neutrófilo, então fica aqui na parte superior do gráfico. Então aqui bem nítida a presença da eosinofilia. Olhando o gráfico no detalhe, a gente vê a população de eosinófilos e a população de neutrófilos aqui embaixo. Caracterizado quantitativamente aqui e na imagem do gráfico. A basofilia, acima de 200 basófilos por unidade de volume, eu vou considerar. Esse é o basófilo. Repare que a característica do basófilo é essa granulação escura, bem densa, bem escura, ela se sobrepõe ao núcleo e dificulta, inclusive, a identificação do núcleo. A gente não consegue ver bem o núcleo, não sabe se é um núcleo mais lobulado ou mais inteiro. A gente não consegue observar o formato do núcleo com clareza por conta dessa granulação mais espessa, mais densa, escura, que fica sobre o núcleo, né? De forma isolada, a basofilia é extremamente rara. Quando a gente encontra um quadro de basofilia acima de 3%, a gente deve procurar associação
com uma neoplasia que a gente chama de mieloproliferativa. As doenças malignas mieloproliferativas cursam com aumento da quantidade de basófilos. Raramente, alguns quadros de hipersensibilidade podem causar alguma basofilia, mas a suspeita principal, quando existe aumento desse tipo celular, é realmente a síndromes mieloproliferativas. Um exemplo aqui de um hemograma com basofilia, um leucócito de 11.600, com alarme aqui de bastão e segmentado, né? Uma série vermelha com uma anemia discreta e uma plaqueta diminuída aqui de 109.000, mostrando aqui uma distribuição de leucócitos próximo do normal. Aqui uma discreta linfopenia, uma diminuição da quantidade de linfócitos, mas o resto está bem normal. Aqui tem um alarme de granulócito imaturo e bastão. Quando a gente olha o gráfico, a gente vê a população de preto aqui é a população de basófilos, e aqui se a gente vê a nuvem de neutrófilos, mostrando uma nuvem bem densa aqui de neutrófilos, que vamos chamar de maduros, e essa nuvem mais esparsa aqui em cima, a gente chamaria dos granulócitos imaturos, né? Aqui nessa área aqui de cima, de tamanho maior e mais complexa, mais jogada para a direita e mais para cima. Então, aqui está caracterizada a nuvem de basófilos. A gente vê nesse caso de cá a presença de 500 basófilos aqui, 3.900, uma hemoglobina de 11, uma discreta anemia com a plaqueta diminuída. Quando a gente vê o gráfico no detalhe, a gente vê ali a área de basófilo bem marcada, mostrando no caso ali anterior, né? Mesmo caso. Então, uma leucometria discretamente aumentada, 11.600, mas com uma basofilia bem importante. Então, essa é uma lâmina certamente que deve ser observada manualmente, né, na microscopia. E aqui a gente chama atenção também para a nuvem dispersa cá para cima de granulócitos imaturos, aqui bem marcada essa nuvem aqui em cima, e o alarme aqui de granulócitos imaturos de bastão. A monocitose é considerada quando a gente tem acima de 900 monócitos por unidade de volume, e a monocitose ela vai estar presente em algumas situações patológicas bem particulares. As infecções crônicas do tecido pulmonar, como a tuberculose, por exemplo, a endocardite podem cursar com uma monocitose considerável. A recuperação medular é marcada pela presença de monócitos. Muitas vezes, o monócito é a primeira célula que aparece na circulação após uma quimioterapia, após uma terapia que se chama de mieloablação, mieloablativa, né? Quando você diminui o tecido medular muito intensamente para justamente tentar promover a eliminação de célula maligna, né? A indução das leucemias geralmente é acompanhada dessa mieloablação e você tem, então, na recuperação, o aparecimento do monócito lá. Algumas parasitoses, como a doença de Chagas e a malária, algumas doenças hematológicas específicas, como as leucemias da linhagem monocítica, como a leucemia monocítica, né, podem apresentar células com características monocitoides ou aumento de monócitos propriamente ditos. Doenças do colágeno, como lúpus e artrite reumatoide, também podem apresentar monocitose. Exemplificando aqui um hemograma com monocitose, a gente vê aqui uma leucometria de 17.700, né? Neutrófilos de 9.000, então eu tenho uma leucocitose e eu tenho aqui uma quantidade de linfócitos aumentada também, uma linfocitose 5.000, linfócitos acima de 4.000 a gente vai considerar, né? E aqui uma quantidade de monócitos 1,8, acima de 900, né? Então tem o dobro do que deveria ter. A gente olha aqui o gráfico, vê a nuvem de monócitos bem densa aqui, né? Linfócitos, aqui os basófilos, neutrófilos e eosinófilos aqui de verde. A gente vê aqui a nuvem de monócitos bem definida do lado de cá. Quando a gente olha no detalhe, a gente vê ali a quantidade de monócitos, a gente já ressaltou, diante de uma leucocitose. Embora não haja nenhum alarme, a gente tem também um aumento de número de eosinófilos e a série vermelha aqui, normal,
com um volume um pouquinho aumentado, plaqueta também ligeiramente aumentada. Quando a gente vai olhar no gráfico com detalhe, a gente vê lá uma boa separação entre os clusters, né, de polimorfonucleares e mononucleares. Então a gente tem aqui, ó, mononuclear e polimorfonuclear, então não houve confusão aqui. Quem está aqui segmentado, neutrófilo, né, e eosinófilo, e do lado de cá a gente tem os monócitos e os linfócitos e os basófilos. Nesse equipamento aqui, a tecnologia faz uma degranulação de basófilo, então o basófilo é avaliado no lado de mononuclear, de célula não granular. Mas existe uma boa separação dessas células. Então, esse aqui é um paciente com um dia de vida, apresentando uma infecção bacteriana, e aí essa monocitose, aí, essa neutrofilia, essa leucocitose aqui está explicada aí por esse quadro explicando no paciente com um dia de vida apresentando uma infecção bacteriana. Aqui, aspectos morfológicos dos monócitos, é uma célula grande, né, bem maior do que as hemácias que a circundam, né? O núcleo assume formatos variados, com indentações, dobraduras, etc. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações leucocitárias que a gente considera não malignas, que são alterações que são raras, mas que podem acontecer, então, vale a pena a gente comentar. São 4, né? A anomalia de Pelger-Rouet talvez seja a mais frequente, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar ou entrado em contato com pacientes com Pelger-Rouet, a anomalia de Alder-Riley, Shediac-Gashi e May-Hagelin, são alterações leucocitárias consideradas não malignas. Antigamente se consideravam essas alterações chamadas de pré-leucêmicas, como se elas fossem displasias que fossem desenvolver para uma leucemia, mas isso não foi comprovado. Começando aí pela anomalia de Pelger-Rouet, ela é caracterizada por uma hipolobulação de granulócitos. Então você tem granulócitos que se apresentam no formato de bastão ou no máximo bilobulados. Então você vai fazer uma contagem na lâmina, você vai encontrar um número aumentado de bastões ou de neutrófilos hipolobulados e no máximo células bilobuladas. E dificilmente você vai encontrar uma célula trilobulada ou não vai encontrar. A granulação é normal e não há sinais clínicos de infecção. Então, o paciente cursa normalmente. Aqui, anomalia de Shediac e Gashi, onde você vai encontrar essas inclusões citoplasmáticas, né, em neutrófilos, em linfócitos, em outras células granulocíticas. A gente vai ver em eosinófilo, e vai ver em linfócito, em monócito, você vê essas inclusões citoplasmáticas em todas as células. A anomalia de Shediac e Gashi é uma herança autossômica e recessiva. Ela geralmente cursa com um albinismo oculocutâneo ou uma mancha clara no cabelo. As crianças podem nascer com uma mancha clara ou com a parte do cabelo mais clara. Existe uma suscetibilidade às infecções, porque essas células não são eficientes para a fagocitose, os neutrófilos, e essas células não têm a sua fisiologia mantida, eles não têm a atividade normal. Essas organelas que estão no citoplasma, elas geralmente estão associadas a polissacarídeos ou substâncias complexas que se acumulam ali no citoplasma. E esses são grânulos azurófilos gigantes, essas inclusões. Então, é uma síndrome rara, mas a gente pode encontrar, chamada de síndrome Shediac-Gashi. Ela, infelizmente, ela é fatal nos primeiros anos da infância, porque as crianças geralmente morrem de infecção, justamente por essa célula não ser uma célula funcionalmente normal. A síndrome de Alder-Riley é uma síndrome que cursa com hipergranulação de todas as células. Você tem células granuladas, você vai ter o neutrófilo granulado, o linfócito granulado, o monócito granulado, com essa granulação que parece uma granulação grosseira, aquela que a gente vê nas infecções bacterianas, mas isso não é o que acontece. O que você tem, na verdade, é essa hipergranulação de neutrófilos, monócitos e linfócitos. A célula apresenta esse aspecto aí.
A anomalia de May-Hagelin é uma herança autossômica dominante, ela cursa com uma leucopenia e você tem grandes inclusões basofílicas em neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Você vê alterações em todas essas células com essas inclusões bem grandes e elas cursam com plaquetas gigantes. E por último, a gente tem aqui a presença da hipersegmentação de neutrófilos, né? A gente tem a principal causa, a deficiência de vitamina B12. Você vê aqui um eosinófilo trilobulado, que é bem raro acontecer, e células com múltipla segmentação nuclear. A gente chama atenção para o tratamento, a terapia com hidroxiureia ou glicocorticoide pode estimular, de alguma forma, o aparecimento dessas células mais segmentadas. A gente chama também a atenção que o Comitê Internacional de Padronização em Hematologia estabelece que o neutrófilo deve ser chamado de hipersegmentado quando ele apresentar mais de 6 lóbulos. Então, se uma célula apresentar mais de 6 lóbulos, você pode chamá-la de neutrófilo hipersegmentado. Para você dizer que existe um aspecto de hipersegmentação, você tem que achar mais de uma célula com 5 lóbulos. 5 ou mais lóbulos. Então, a partir de 5 lóbulos, se achar mais de uma célula com 5 lóbulos, você pode dizer que existe uma característica, uma hipersegmentação de neutrófilos. E quando se encontra uma única célula com mais de 6 lóbulos, então você pode dizer que você tem um neutrófilo hipersegmentado. Ok, pessoal? A gente fica por aqui e até uma próxima oportunidade. Até lá!